Boa, tudo bom, pessoal? Oi, Thiago. Bom ter você aí Olá, com a boa gente, tarde. cara. Tudo bem, Obrigado. Gabriel? Tudo ótimo. Nosso último encontro, né? Desse semestre cheio, mais um semestre de Covid aí. Espero que esteja todo mundo bem também, né? Sempre bom checar. E, Bachu, estava dizendo que semestre que vem tem mais, né? A gente vai apresentar logo, logo. Acabei de digitar essa frase no chat. A gente é muito sincronizado, Gabriel. É isso, é isso. Bom, acho que para não alongar muito, eu já vou apresentar para vocês o Tiago e passar a palavra para ele, assim a gente otimiza o nosso tempo aqui. O que vocês acham? Podemos fazer assim? Maravilha. Pessoal, eu tenho o grande prazer, então, de apresentar aqui, de introduzir a palestra do nosso querido Tiago Sinin. E o Tiago, vocês logo verão, é um grande talento da academia brasileira, né? Ele tem graduação e mestrado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente é pesquisador, é doutorando do Instituto de Pesquisa Social e no Instituto de Sociologia da Goethe-Universität em Frankfurt. Né? Então, acho que não tem jeito melhor de acabar o nosso semestre do que uma discussão com a teoria crítica produzida hoje. Né? O Tiago tem trabalhos na área de direito constitucional, de filosofia política, tem um particular interesse pela teoria do reconhecimento e pelas discussões das relações étnico-raciais. Atualmente, ele tem sua tese orientada pelos professores Stefan Volkswinkel e o mais famoso entre nós, o professor Axel Honneth. Né? São os dois co-orientadores da tese do Tiago, que está quase defendida. Ele vai contar para a gente um pouco mais dessa experiência. A partir de agora, passo a palavra, Tiago, para você usá-la pelo tempo que achar necessário, falando para nós um pouco sobre teoria crítica e pesquisa empírica. Muito obrigado pela sua presença, meu amigo. Muito obrigado, Gabriel, pela generosa introdução. Sabe, né, como os amigos às vezes são muito generosos com a gente, na verdade, enfim, não é isso tudo que ele está falando, mas eu aceito os elogios. Atualmente, como ele falou, eu, na verdade, ainda sou pesquisador, ainda sou doutorando formalmente, mas já acabei a tese, já entreguei, estou esperando agora a banca, já tem uns meses, aqui demora um pouco. E foi bom, assim, foi muito bom o convite do Gabriel, queria muito agradecer a ele pelo convite, porque agora eu posso falar um pouco também, assim, eu vou falar mais sobre coisas que antecedem um pouco as reflexões sobre a tese, mas também vou dar exemplos a partir, no final vou comentar um pouco algumas coisas para deixar mais, para conseguir ilustrar um pouco a questão que eu vou apresentar aqui, que é a relação de teoria crítica e pesquisa empírica. Então, na verdade, não é assim bem uma apresentação da tese, mas a tese ela está em discussão também, e eu vou falar um pouco disso no final. Enfim, em primeiro lugar, como eu já disse, agradecer muito ao Gabriel, mas também ao professor João Paulo Bachu, estou conhecendo aqui agora, e ele me falou, né, o grupo é o Laboratório da Teoria Social e do Pensamento Jurídico Contemporâneo, e comentou comigo que esse semestre vocês estavam aí se debruçando sobre a questão da teoria social alemã no século XX. Só uma coisa, gente, minha internet está um pouco instável. Se vocês não me escutarem, acenem ou me falem que eu repito. Eu tive problemas esses dias no Zoom aí, mas espero que não seja o caso agora. Então, a teoria social alemã do século XX, é óbvio que a teoria crítica, eu vou me focar na escola de Frankfurt, né? O termo teoria crítica é um pouco mais amplo, mas a teoria crítica é um ponto, digamos, na história muito importante para essa história da teoria social alemã do século XX, como vocês, nesse semestre, provavelmente já devem ter lido ou estudado, discutido. E Frankfurt é central nessa, assim, não é puxando sardinha, né? Mas eu sei que na história da sociologia alemã também, não só da teoria
social, mas da sociologia, Frankfurt é um lugar especial. Assim. Então, eu acho que essa apresentação sobre teoria crítica e pesquisa empírica, talvez ela venha calhar para a discussão dentro do grupo. A minha apresentação, apesar de chamar teoria crítica e pesquisa empírica, ela vai se focar na pesquisa empírica da sociologia. Assim, a minha pergunta, talvez eu devesse formular, talvez eu devesse ter formulado essa pergunta de uma forma um pouco mais clara, mas, na verdade, a minha questão central, e isso porque eu fiz a minha pesquisa agora no doutorado na sociologia, a minha questão central era mais o lugar da sociologia na teoria crítica, e essa pergunta que sempre de alguma forma, me acompanhou, assim, porque eu sempre tive interesse nessa relação da teoria com a prática, ou da teoria com a realidade. Ela não é uma pergunta que me intriga só pessoalmente, mas ela é também uma pergunta que é central para a escola de Frankfurt, né? Assim, não obstante a ideia, vamos falar assim, dois pressupostos centrais da escola de Frankfurt são exatamente a ideia do materialismo interdisciplinar, que tem assim como essas disciplinas, a pesquisa empírica como não auxiliares, mas como assim uma cooperação com a teoria, e a ideia de ancoramento na realidade social. Assim, né? Então, essa ideia é muito central para a teoria crítica, é a ideia que, digamos, que faz, ou que coloca ela entre filosofia social, teoria social, uma discussão normativa. Ela tem, no materialismo interdisciplinar, que é esse primeiro projeto da teoria crítica, com o Horkheimer principalmente, uma relação com a história, economia, com outras áreas, e a sociologia também, apesar da sociologia naquela época não ser uma disciplina, quer dizer, foi recém-criada, digamos, enquanto disciplina na cátedra na universidade. A primeira cadeira é justamente de Frankfurt, de sociologia, de 1919, eu acho, ou 1920. Existem outros sociólogos anteriores, né, que são tidos como sociólogos hoje, mas eles, na época deles, eram tratados como filósofos sociais, economistas, alguns eram médicos e por aí vai. Mas a sociologia como disciplina, ela surge ali também, né, e dentro de discussões que são muito próximas da escola de Frankfurt. Então, por isso que eu acho que é bem central essa questão da sociologia, assim, tudo bem, tem um ancoramento na prática ou na realidade, mas que ancoramento é esse? Como acessar essa realidade social? Então, essa pergunta sempre não só me intrigou, mas ela também é central para a teoria crítica, para os autores, digamos, pelo menos os expoentes da teoria crítica, por assim dizer, justamente porque a teoria crítica, a ideia é de uma relação de teoria e praxis, bem próxima, e em todos os modelos de crítica possíveis dentro dela, essa relação ela está posta em questão. Então, assim, eu queria comentar um pouco disso a partir de uma crítica, na verdade é só um ensejo essa crítica, né? Tanto Habermas quanto Honneth, que são dois autores que vêm muito depois dessa chamada primeira geração, eles apontam déficits na teoria crítica, e um dos déficits mais conhecidos é um déficit sociológico, né? Então, o Honneth, principalmente, que fala isso, que a primeira geração da teoria crítica, ela se debruçou demais sobre a filosofia e esqueceu um pouco da sociologia ou de fazer uma pesquisa social, uma teoria social ancorada na realidade, como eu comentei antes. E eu tenho certeza, e outras pessoas acham, as outras pessoas também têm certeza, que essa crítica, na verdade, ela é muito injusta, assim, na verdade, porque a atividade de pesquisa e atividade intelectual, por exemplo, só para citar os dois principais aí, que sempre são citados, Adorno e Horkheimer, ela não se resume aos livros de filosofia. Eles têm livros também que são puramente filosofia, digamos, ou que têm um debate mais filosófico, ou mais teórico, mas eles dois fizeram pesquisa empírica, e principalmente o Adorno fez pesquisa empírica de verdade, e não foi só uma, foram 2, 3, 4, e foi professor de sociologia, de filosofia e sociologia, estava envolvido em debates sobre sociologia. Então, o Adorno, sociólogo, por assim dizer, ele existiu. Então, eu queria, assim, na minha apresentação hoje, eu queria falar rapidamente, assim, focar mais no Adorno, como sociólogo, assim, comentar isso, passar no segundo momento para
para o que eu acho que são, assim, digamos, um esboço de tendências, preceitos, princípios, assim, de uma sociologia mais orientada para a teoria crítica, porque eu já vou agora entregar, né, a questão, né, não tem uma receita de bolo, assim, não tem como falar assim, a sociologia da teoria crítica é X. Isso não existe, né, e é impossível também porque se, digamos, a gente tem que partir da prática e não de uma teoria pura, a gente não tem como falar teoricamente, a priori, sempre, de antemão, qual será o método para se estudar a realidade, sendo que a gente não sabe qual realidade social está sendo estudada, em qual perspectiva, qual objeto, fenômeno. Então, é difícil responder essa pergunta, assim, digamos, qual que é a sociologia da teoria crítica, essa é uma pergunta que não dá, ou qual método empírico para acessar a realidade de acordo com a teoria crítica, essa pergunta ela não tem resposta, mas eu acho que é possível entender o delineamento dessas, ou, digamos, a partir dos inimigos da teoria crítica e a partir também dos preceitos centrais da teoria crítica, entender qual sociologia ou que tipo de sociologia a gente pode fazer, ou a gente pode, digamos, pode estar dentro de um esforço de fazer um diagnóstico de tempo crítico, né? Então, é um pouco isso. Então, esse é o meu ponto 2, rapidamente. E o ponto 3, eu vou dar alguns exemplos, partindo da minha pesquisa. Na verdade, esse ponto 3 é muito rápido, eu vou só levantar as questões assim para a gente discutir depois. Então, o ponto 1, eu falo rapidamente, como eu disse, da atividade do Adorno como sociólogo. O ponto 2, essas tendências, ou esses, não tendências não, mas digamos esse delineamento geral do que é a sociologia na teoria crítica. E o 3, um pouco da minha pesquisa, que não é nenhum exemplo de uma pesquisa, assim, digamos, que está alinhada com tudo isso que é a teoria crítica, mas que eu acho que, como a teoria crítica inteira, isso é feita de tentativas, assim, que são já um pouco, assim, elas são tentativas no sentido que elas são sempre difíceis de ser assim, elas não a realização completa disso que eu vou falar aqui agora, a gente vai ver que não é possível de uma forma que a teoria tradicional pensa, né? De uma forma que é assim, de uma perfeição científica, até porque essa sociologia tem um caráter um pouco mais experimental também. Então, eu vou dividir minha apresentação nesses 3 pontos. Tudo bem até aqui? Espero não estar falando muito rápido. Mas, então, a sociologia, esse meu primeiro ponto, a sociologia no Instituto de Pesquisa Social, né, um panorama a partir do Adorno. Então, assim, como eu disse, né, muito se diz sobre esse plano inicial do materialismo interdisciplinar, que ele surge aí, a primeira fase do pré-guerra, né, pré-segunda guerra na teoria crítica, principalmente, é um programa principalmente do Horkheimer e não do Adorno, e esse programa tem alguns resultados, assim, como o estudo sobre autoridade de família, ele realmente teve uma pesquisa interdisciplinar, financiada, de qualidade, tem vários estudos, vários, digamos assim, não só os grandes, famosos estudos, mas também aqui no Instituto, por exemplo, no arquivo, você encontra várias coisas, vários dados foram levantados, muita coisa que não foi depois, os resultados depois não foram muito bem analisados, mas dá para ver que foi uma fase muito, muito fértil, mas eu queria focar aqui na apresentação, na verdade, no período, principalmente no período pós-guerra, assim, que Adorno retorna a Frankfurt, e o período também, já no período do exílio, né? Então, acho que vocês todos sabem, né? Adorno, Horkheimer, Marcuse e Companhia Limitada, exceto Benjamin, se exilam, quer dizer, Benjamin se exila, mas não vai para os Estados Unidos. O Adorno primeiro vai para a Inglaterra e depois vai, né, para os Estados Unidos. E o próprio Instituto se muda também para os Estados Unidos, né, digamos, enquanto instituição. E lá eles fizeram, por exemplo, um estudo sobre a personalidade autoritária, que é um estudo empírico também, uma chamada pesquisa de consciência, para entender um pouco características de uma personalidade autoritária. E esse estudo ele é muito famoso, enfim, eu acho, né, que ele é famoso. Ele foi publicado também em português, acho que na Unesp, a tradução há pouco tempo. Na época ele foi publicado em inglês, mas ele ganhou muita audiência. E é, digamos assim, o primeiro estudo que eu acho que tem, não é o primeiro, mas ele que tem um pouco assim uma veia mais sociológica, feito pelo Adorno, é esse estudo,
E o Adorno ele se anima com isso e volta quando no pós-guerra, na década de 50, principalmente ele retoma a primeira vez, ele retorna a primeira vez, acho que em 49, mas fica indo e voltando e retorna de vez para Frankfurt em 53. E nessa década de 50 eles fazem várias pesquisas, sobretudo sobre essa questão do autoritarismo e do fascismo na sociedade alemã, né? Então tem uma pesquisa de grupo, né, eles chamam de grupo, experimentos de grupo. Ele fica o tempo todo se debruçando sobre como, digamos, acessar essa consciência fascista, ou não a consciência fascista, né, ou digamos, essa personalidade que tende para o fascismo ou que tende para o autoritarismo, fazendo pesquisa com vários grupos diferentes. São pesquisas que também foram financiadas pelo governo alemão na década de 50. Depois ele faz uma pesquisa também com, na verdade, 2 estudos grandes com, assim, eu vou chamá-los aqui de regressantes, né, mas não tem um termo bom, são pessoas ou soldados que foram presos, soldados alemães que foram presos na Inglaterra, na União Soviética na época e outros países, e que regressam para a Alemanha. E ele faz uma pesquisa com esses soldados, ou com esses ex-soldados, para tentar entender um pouco digamos, a veia fascista ou nazista, né, como que eles chegaram naquilo e qual que é a relação, qual que é o engajamento deles com a ideologia. Então, assim, nessas 3 pesquisas que eu citei sobre personalidade autoritária, as pesquisas, esse experimento de grupo e essa pesquisa com os regressantes, por assim dizer, o objeto é bem delimitado. Ele está estudando o autoritarismo e o fascismo. Então, ele acha, por vários motivos teóricos, e porque também nas discussões aqui, tanto nas aulas quanto nas discussões dentro do Instituto, que não dá para pesquisar isso, por exemplo, sem um acesso a uma psicologia social, ou até, na verdade, o pressuposto da psicanálise. Então, ele tem essa perspectiva de tentar entender, digamos, de que maneira aquilo tem uma relação com a realidade social dessas pessoas. E o que ele encontra, na verdade, inclusive esses últimos estudos, eles não foram publicados porque enfim, foram proibidos, assim, pela Associação de Regressantes para a Alemanha, mas eles mostram que, na verdade, aquelas pessoas já tinham, que o alemão médio, esse alemão que ele estava pesquisando, digamos, que ele já tem uma personalidade autoritária, independente, não foi, digamos, uma situação de exceção, assim, digamos, esse é o grande resultado dessas pesquisas, é que, na verdade, isso tem a ver com ou essa personalidade, ou o fascismo, o nazismo, ele já estava presente e ainda está presente, né? É isso que, contra isso que o Adorno se volta muitas vezes. Até mais tarde também, numa preleção que foi publicada há pouco tempo, ele está o tempo todo mostrando o fascismo, o nazismo não foi essa grande exceção, na verdade, isso é a história da humanidade, e ele se empenha, ele consegue mostrar isso, na verdade, ele não queria mostrar isso, né, mas isso é um resultado que sai da pesquisa, e isso choca não só ele, como a associação, o governo alemão, e o Instituto Freud, todo mundo, e essas pesquisas não são publicadas, principalmente essas últimas 2. Tem uma tentativa agora de publicar isso, mas, enfim, por questões políticas ainda não conseguimos ainda publicar. De todo modo, são pesquisas que mostram, assim, como eu disse, né, tenta partir dessa formação psíquica ou pensar um pouco a partir de questões que envolvem tanto a dimensão introsubjetiva ou intrapsíquica, vou dizer assim, mas tanto o fenômeno social quanto isso que a gente chama de estudos culturais, né, cultura alemã, o que é isso? A cultura brasileira, ou não necessariamente o que é a cultura brasileira, mas o que isso determina nesse modo de pensar, e por aí vai, né? Então, tem um caráter muito, muito experimental e muito, muito interdisciplinar, assim. É experimental por quê? Porque nessas pesquisas ele mesmo tenta desenvolver escalas, por exemplo, para entender, tem uma famosa a escala F, né, assim, ou a escala A, e depois a gente vê nos seminários dele, ele discute isso por anos a fio, como achar um instrumento, uma forma de acessar essa realidade. Então, assim, a sociologia, nesse momento, ela é bem específica, bem voltada para esse objeto, que é o autoritarismo. Ele não se volta para ele, infelizmente, não faz outras pesquisas empíricas, porque, na verdade, ele fica muito tempo com esse tema, até 69, antes. Em 69 ele morre, né, mas um ano antes
essa palestra dele, que é Os Aspectos do Novo Radicalismo de Direita. Essa palestra foi publicada há pouco tempo também no Brasil e aqui. Também o tema continua sendo esse mesmo tema, né? Então, digamos assim, que a gente não tem a chance de ver isso em relação a outros temas, mas a partir daqui já dá para entender também, não só a partir daqui, mas a partir dessas pesquisas, né, daqui, a partir também das preleções que ele dá enquanto professor de sociologia, porque ele, como eu disse, ele não foi só professor de filosofia, mas também de sociologia. Então, ele tem várias palestras e várias apresentações sobre o tema. Ele se envolve em debates importantes da época, a querela do positivismo, por exemplo, ele discute, acho que é 1960, 61, eu acho, que ele discute com Popper sobre a questão do valor, quer dizer, tem a querela dos valores também, mas essa do positivismo, eles discutem, na verdade, o positivismo, né, como o próprio nome diz, mas está um acusando o outro de positivista, e no final é nesse confronto que também surge um pouco o Habermas, então é até interessante, essa querela é muito interessante, mas ali também a questão da sociologia, das ciências empíricas, e principalmente fora as preleções, esses debates, os seminários, como eu falei, que foram publicados esse ano agora, tem os protocolos seminários, não são textos do próprio Adorno, mas são as discussões dos protocolos, né? Eles faziam protocolos todas as aulas, e aí na aula seguinte esse protocolo era lido, discutido, e outro protocolo, e esses protocolos agora foram publicados, e nele dá para ver que ele tinha realmente uma estudada incessante com a sociologia de tentar criar ou adaptar ou pensar em formas de entender a realidade social, e isso era feito de uma forma muito experimental, no sentido que a primeira lide com o objeto, independente, digamos, de um método, um grande método primeiro que diz o que você tem que fazer ou não, era mais importante para determinar como que a pesquisa ia andar do que, de fato, ter uma pesquisa toda dedutiva. Minha teoria é essa, meu método é esse, vamos ver se dá encaixa. Encaixa aqui não encaixa, então não ou sim. Então, essa não era sociologia, é óbvio, né? A ideia de teoria crítica justamente vai contra essa ideia. Não era sociologia que ele ia fazer. Então, a questão aqui, como eu disse, não é sociologia em geral, mas quais esses instrumentos, quais são os instrumentos ou quais são as formas de se entender determinados fenômenos sociais e tentar também ligar eles um pouco com a totalidade social, né? Entender, por exemplo, a ascensão da extrema direita na Alemanha, qual a relação dela com uma mudança da estrutura de classes, com o rechaçamento da classe média, uma reação a políticas identitárias, ou qual a relação dela na história com digamos assim, uma determinada mudança da consciência do trabalhador, uma diferenciação dentro da classe trabalhadora que acaba com a solidariedade, cria um tipo de concorrência. Então, todas essas questões, né, como que a economia vai, a história e a psicologia social, como eu disse, e com preceitos psicanalíticos, eu diria, eles são mais do que importantes para se fazer um diagnóstico aqui, ou também na atividade da sociologia. Por isso que eu queria muito, assim fazer, digamos, focar muito nesse ponto, que é a interdisciplinaridade, que ela é claro, né, dentro dos limites nossos como pesquisadores, digamos, sozinhos e sem, não tem como a gente conhecer de todas essas áreas, né? Ele está pensando num tipo de pesquisa social que é feita num projeto, em grupos, né? Não como pesquisadores sozinhos que tem uma bolsa, sentam e escrevem sua tese sozinhos. Por isso que a minha pesquisa também nem tinha condição de cumprir todos esses requisitos, mas... Então, assim, o segundo ponto, rapidamente também, que eu estou me alongando muito, não sei se estou sendo muito claro também, eu queria falar, então, assim, não em geral o que é a sociologia, mas pensar um pouco o que se pode dizer, assim, um pouco mais amplamente sobre o que deve ser, ou o que pode ser, na verdade, melhor o que pode ser uma sociologia dentro da teoria crítica. Pensando na teoria crítica aqui, eu estou falando bem especificamente da Escola de Frankfurt, e pensando isso também em relação ao que a teoria crítica se opõe, assim, né? Então, eu elencaria aqui nesse tópico, assim, pelo menos 4 pontos que eu acho que são importantes. O primeiro ponto é que é uma sociologia tendencialmente qualitativa, assim, né? Eu acho que isso digamos, aqui parece um pouco óbvio, mas
mas não é assim, talvez não seja tão óbvio assim. Eu falo tendencialmente qualitativo porque isso não significa que dado quantitativo não serve para nada, mas é claro que o dado quantitativo sozinho para a sociologia, ele diz muito pouco, né? Ele é um dado que cruza, assim, vamos cruzar três variantes, sei lá, aumento da pobreza e aumento do extremismo de direita, não sei, ou aumento do desemprego e aumento do populismo, não sei. Tá, a gente sabe, você pode até ver uma relação, uma correlação, mas a gente não sabe o que condiciona o quê, por quê. Então, a sociologia que estava mais próxima da teoria crítica, dessa sociologia, dessa pesquisa social feita no Instituto, e essas concepções, principalmente no Adorno, que eu tomei aqui como exemplo, elas têm, digamos, uma veia weberiana, assim, uma sociologia compreensiva, né? Ela não é uma sociologia muito... Claro, Weber também tem lá seus problemas, mas a ideia é que você tem que tentar entender por que tem se tem uma correlação, por que essa correlação existe e qual que é esse liame, qual que é esse vínculo, por exemplo, entre, vamos dizer assim, entre declassificação da classe média e aumento do extremismo de direita, né? Que é uma relação, por exemplo, que tem em vários países, tá? Por que quando a classe média ela é empurrada para baixo, tem um aumento do extremismo de direita? Ou por que quando, não sei, aumenta o desemprego entre jovens, aumenta a criminalidade, não sei. São dados quantitativos, são duas coisas, são duas variáveis que são muito, muito amplas, não dá para entender muito sobre isso. Claro que a sociologia qualitativa, ela tem assim, também suas limitações, né? Porque a gente não pode falar em geral, né? Mas a gente cria modelos para entender a realidade para além daquilo que é o nosso sampling, assim, né? Para além daquilo que é o nosso objeto analisado. Então, a ideia um pouco é tentar criar modelos, assim. Não estou falando muito de modelos de teoria crítica, como alguns autores vão falar, estou falando mais de modelos, como também era no Weber, né? Assim, a ideia de tipo social, um pouco modelos, né? Assim, o tipo social é um modelo de ação, um modelo que não é necessariamente idêntico na realidade, mas que ele ajuda a desvelar um pouco como que a realidade funciona, interpretar esse funcionamento. Então, entender abrir, digamos, essa caixa preta, que é importante também para a teoria crítica, né? A teoria crítica está o tempo todo tentando justamente abrir a caixa preta, né? Enquanto o Durkheim está falando, fato social, as pessoas se suicidam em tal e tal, em época de crise. O Weber está tentando entender o porquê, né? Abrir essa caixa preta, por que elas se suicidam em termos de crise? Vamos dizer que esse dado é verdade. E a teoria crítica, ela dá um passo a mais e tenta entender a relação disso, digamos, numa estrutura também psicológica. E tenta entender isso dentro da história também, dentro do determinado estágio do capitalismo. Então, todo o diagnóstico da teoria crítica de Frankfurt, principalmente nas primeiras gerações, eles são muito, digamos, amplos nesse, digamos assim, não é só uma pura sociologia, um dado empírico, mas eles lidam muito diretamente com economia, história, psicologia, estudos culturais, estou falando esses 4 pontos, assim, mais ou menos rapidamente, né? Mas são pontos são disciplinas, digamos, muito importantes para entender, digamos, a sociedade. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é uma ideia de uma primazia da realidade. Assim, eu estou chamando isso assim um pouco eu mesmo estou um pouco irritado com esse termo, mas digamos que, vamos falar assim, o inimigo por trás dessa, digamos, da teoria crítica, um dos inimigos principais é essa ideia de dedução, como eu falei antes, né? Uma sociologia dedutiva, uma teoria dedutiva que seja, que você tem uma teoria e testa ela na realidade. Então, essa não pode ser o ancoramento na realidade que eles querem, né? Na verdade, a ideia de ancoramento aqui, ela parte da ideia de imanência, né? Muito forte, assim, né? Que a teoria tem que ter condição, digamos, de partir de baixo, a imanência, né? Esse movimento, assim, tentar entender o que está ali nessa realidade social e aprender isso numa outra, de uma dimensão mais teórica, mas o que ela faz é justamente negar o modelo de teoria tradicional dedutivo, né, muito forte. E eu não estou falando aqui que teoria crítica significa indução também, não, porque a teoria crítica sabe que não existe neutralidade bastante para a gente encontrar um objeto, encontrar um dado e achar, digamos, a verdade do dado nessa lide direta com ele. A teoria crítica sabe que a gente tem pressupostos, né, que a gente tem já pressupostos normativos, tal. Ela acha que isso tem que estar claro, né, quais são esses pressupostos, quais são os pressupostos da teoria, e a partir disso tentar ter uma lide
com o objeto que permita que o objeto, digamos, diga mais. Eu estou falando assim, mas, né, o objeto mesmo não diz, né? Na própria teoria crítica tem essa coisa, né? O dado não é dado, né? Ele, digamos assim, o dado, ele, na verdade, ele é, de alguma forma, também criado. Então, tem várias questões epistemológicas aí, mas eu queria só assim, resumir isso falando, olha, a ideia de imanência, a ideia de que a gente não pode compreender a realidade a partir só de um modelo teórico que se encaixa ou não na realidade social, ela é muito importante, né? A ideia é um pouco mais o contrário, né? Ela é justamente partir da praxis e tender e puxar para a teoria, né? Eu não chamo isso de imanência, como eu disse, porque a ideia de imanência ela é um pouco ingênua, né? Ela acha que né, nós somos seres neutros e a gente olha para um objeto, entende a realidade social a partir dele e faz uma teoria sobre isso sem ter nada antes, né? Digamos, nenhum pano de fundo normativo, né? Então, a teoria crítica é um pouco meio do caminho, né? Ela acha que esse pano de fundo normativo ele tem que estar claro, não só para a gente, mas também, digamos, no texto e na pesquisa. O terceiro ponto dentro dessas características que eu estou elencando aqui, é que a sociologia interdisciplinar, e isso eu já falei várias vezes e por vários motivos, claro que vai variar de acordo com o objeto, né? Então, se você tem um objeto como autoritarismo, a personalidade autoritária, é óbvio que a psicologia é central, mas no meu objeto, por exemplo, que é a ideia de mérito, se eu fosse estudar, por exemplo, a ideia de mérito dentro da família, aí talvez a psicologia e a pedagogia seriam duas disciplinas muitíssimo importantes, mas eu estudo mérito nos conflitos do trabalho, então a psicologia ela pode ser importante? Pode, mas me parece que a relação econômica, a relação de interesse, a filosofia política, elas contribuem um pouco mais fortemente. Então, esse exemplo que eu estou dando não é muito bom, mas o que eu quero dizer é que o objeto também ele vai te dizer um pouco mais sobre qual formato essa interdisciplinariedade ela pode ser feita. Assim, é muito difícil falar em geral de uma coisa que sempre, a cada caso, vai ser diferente, né? Mas o que eu estou querendo dizer é isso. Essa abertura é necessária e a sociologia é um pouco experimental e por isso que isso é importante pensar isso um pouco mais... a sociologia não dentro dessa divisão de trabalho muito setorizada da academia, uma sociologia muito profissional que fala, não, eu sou sociologia, isso aqui já é antropologia social, aquilo é antropologia, ali é psicologia, digamos, a sociologia para Frankfurt, digamos, nesse sentido, para a teoria crítica, ela não pode ser muito fechada em si mesma, muito dentro dos seus próprios métodos, né? Ela tem que experimentar um pouco, sair para fora disso. E, principalmente, o último ponto aqui dentro desse tópico, vou falar rapidamente, é a história. Assim, eu acho que a história ela é a disciplina da história, mas também entender a história como uma disciplina central para a sociologia, e não só para a sociologia, mas para a filosofia e para a teoria crítica como um todo. Eu vi não só na minha pesquisa, mas a gente percebe isso também nas outras, nas preleções e debates e textos, que a história ela é muito central, porque, assim, eu diria que isso tem uma relação um pouco com a própria ideia de dialética, né, que na teoria crítica está relacionada aí com o hegelianismo, marxismo, né, de entender a realidade não a partir de um recorte, de um instantâneo, assim, mas entender a realidade a partir, digamos, do movimento, né. Então, a realidade social, ela não é o aqui e agora, ela é, na verdade, o aqui e agora ele tem relação com uma história, uma coisa que vem antes, tem a ver com expectativas de futuro também, com para onde queremos ir, para onde estamos indo. E a sociologia profissionalizada, vou dizer assim, né, a sociologia muito profissional, ela tende a, digamos, hipostasiar o hoje. Assim, né? Ela vai fazer dados, vai pegar dados de 2013, ela pode até interpretar um pouco mais historicamente, mas essa dimensão histórica, ela quase que tem ela, pelo menos no que eu vejo, assim, ela tem ela é atrofiada, assim, ela não tem uma importância muito central. É óbvio que para isso a gente precisa também, enquanto sociólogo, conhecer, não fazer pesquisa histórica, mas digamos, ter acesso a outros estudos, a outras perspectivas sobre o mesmo objeto, né, uma perspectiva histórica, mas eu acho que isso, como tentativa, é central para a teoria crítica, porque
De fato, não tem nada que se explica de alguma forma dentro da economia, dentro disso que é a história do capitalismo, a história da modernidade, dentro disso que seja um diagnóstico de tempo, né, que não passe pela história para a teoria crítica. Então, essa pesquisa empírica, eu acho que ela tem que ter uma relação muito, muito próxima da história, como entender esse movimento, né, e não só, digamos, o recorte, o agora. Então é isso, né? Esse é um pressuposto básico também da teoria crítica, que a verdade tem um teor histórico, e esse teor histórico não é assim, o teor histórico que está acontecendo agora. O teor histórico, ele na verdade tem a ver com esse movimento. Então, eu acho que esses 4 pontos que eu elenquei aqui agora, que são basicamente uma sociologia tendencialmente qualitativa, essa ideia de imanência é o segundo ponto, né? Uma coisa da primazia da realidade, tentar entender mais de acordo que tipo de objeto encaixa melhor com que tipo de aproximação, né? Uma sociologia interdisciplinar e, dentro dessa interdisciplinaridade, o papel central da história. Eu não sei como é que a gente está com o tempo aí, Gabriel, mas eu falaria rapidamente da minha pesquisa, só para comentar um pouco. Como é que estão aí? Vai lá, Thiago. Pode ir. Então, assim, como eu disse, a minha pesquisa ela não é também o grande exemplo de, olha, que pesquisa que resolveu todas as questões em uma só. Claro que, por quê? Porque essas questões, elas são, como eu disse, o tempo todo, quando a gente vê a teoria crítica, a gente vê que eles tentaram, e as pessoas hoje que ainda acreditam de alguma forma e que se alinham ideologicamente, intelectualmente à teoria crítica, que é digamos, é uma empreitada assim muito assim, um pouco digna, digamos, porque o cumprimento total dela não é possível, né? Então, como que eu faço a pesquisa que ao mesmo tempo é interdisciplinar, que ao mesmo tempo não tem uma receita de bolo, eu tenho que ter uma lide com o objeto, eu tenho que ter clareza sobre meus pressupostos. Então, assim, eu vou deixar bem claro que isso aqui é uma tentativa dentro de uma limitação, que é uma limitação material, é óbvio, eu também sou um pesquisador sozinho, né, digamos, eu ia falar solitário, mas não tem um termo bom para isso aqui, solitário no sentido que eu tenho lá, tive, acabou já minha pesquisa, né, tive lá minha bolsa, escrevi lá minha tese, fiz minha pesquisa empírica, mas que a condição ideal de uma pesquisa que de fato consiga cumprir com isso que eu comentei antes, ela é uma pesquisa que necessariamente envolve mais pessoas, que necessariamente envolve mais recurso, e por aí vai, né? Então, dentro dessa limitação, eu pensei uma questão que, para mim, era uma questão importante na época que eu queria estudar, que era a questão do mérito, né? O discurso sobre mérito. E então, fiz essa pesquisa sobre mérito e aí eu fiquei pensando antes, assim, na época do projeto, tudo bem, então, onde que eu vou pesquisar o mérito? Aí, no final das contas, eu acho que a esfera do trabalho é a esfera que mais, principalmente em situação de conflito, em que as situações mais aparecem, né? Eu mereço mais, eu mereço menos, ou eu trabalho mais, assim, quais são os critérios para o mérito. Então, eu tinha uma questão muito, assim, ao mesmo tempo descritiva, mas, por outro lado, quer dizer, por um lado descritiva, mas, por outro lado, também tentar entender, assim, como que isso surge, assim, por que o discurso sobre mérito se tornou, como a gente vê na literatura, a partir da década de 70, muito mais importante, ou por que isso aparece na teoria da justiça como uma coisa que vem lá da modernidade, mas você vê que as discussões são mais tardias. Então, tinha todas essas questões, assim, por que isso agora é importante? E aí eu tentei, de alguma forma, ter clareza sobre esses pressupostos, assim, né? Por que eu queria estudar isso? Assim, para mim, tinha uma questão muito importante, principalmente nos estudos raciais, mas na ideia de cotas raciais e enfim, todo o discurso que tinha no debate público brasileiro sobre o mérito, sobre digamos, conseguir, como se diz aí, né, sobre pescar, ensinar a pescar, mas não dar o peixe, e essa ideologia inteira, assim. Então, eu queria entender melhor isso, não a partir desse discurso, que é um discurso muito, assim, dentro da política já profissionalizado, dentro, assim, está na esfera pública, mas eu digo assim, já está muito filtrado, mas eu queria pensar um pouco nesse discurso dentro de conflitos no trabalho, porque eu pensei ali realmente
as pessoas talvez assim elas se arrisquem porque elas têm uma questão de justiça e que aquilo é importante, o que é merecimento, o que elas querem. Então, a pesquisa normativa, como outras pesquisas em teoria crítica também, entender essa normatividade, descrever uma normatividade de alguma forma. Claro que descrever aqui não existe essa discussão, mas, digamos assim, entender isso. Foi uma pesquisa qualitativa também, e o método que eu usei foi o método de análise de conteúdo, que dentro da teoria crítica também foi usado algumas vezes, como Krakauer, Ritzert e outros. Eu escolhi ele muito por causa do tema que eu tinha, mas, como eu disse, não tem uma receita de bolo. Eu tive que mexer nesse método todo. No final das contas, de alguma forma, aqui em Frankfurt, pelo menos, e eu sei que em outros lugares na Alemanha também, acaba que ninguém usa um método para uma coisa, a não ser que realmente a pessoa é de uma escola do método. Eu sou escola do método etnográfico, aí a pessoa só usa o método etnográfico. Mas quando o objeto de estudo é um fenômeno social, ou uma questão, um problema, não existe um método só, né? Tanto que o principal método se chama métodos misturados, que é em si um não método, né? Na verdade, falar que você está usando 3 métodos juntos. Então, assim, como eu disse, não foi uma análise qualitativa, e eu pensei muito que uma coisa que podia ser importante para entender o mérito era uma questão cultural mesmo, assim, né? Como que isso é no Brasil ou na Alemanha, isso tem uma diferença. Só que eu não tive condição de fazer os estudos culturais, digamos, ou pensar em estudos culturais a partir disso, não tem estudo sobre isso. Então, na época, foi até o meu primeiro orientador que deu essa ideia, ele falou, você pode fazer uma comparação entre Brasil e Alemanha, levantar dados lá e aqui, e aí, no final, você consegue entender um pouco o que são determinações propriamente culturais, ou mais culturais, tendencialmente culturais, e outras que são um pouco, que atravessam esses contextos, né? Então, ao invés, digamos, de ter uma interdisciplinaridade, eu consegui, em relação a estudos culturais, eu consegui, digamos, com a ideia de comparação, que na sociologia, ou com a ideia, não, com a pesquisa comparativa, eu tentei, né, na verdade, cobrir pelo menos essa questão, apesar disso não explicar o todo, né, porque a partir da diferença também eu preciso buscar dados sobre isso, sobre o porquê. E na interpretação dos resultados foi, como eu disse, essencial para mim os estudos históricos sobre mérito, trabalho, sobre a história da estrutura do trabalho no Brasil, na Alemanha, e por aí vai. E para dar o exemplo, então, em relação aos resultados, principalmente, assim, vou dar esse exemplo e depois a gente pode discutir, só para deixar talvez um pouco mais palpável como que isso aconteceu na minha pesquisa, né? Não significa que em toda pesquisa vai acontecer sim, mas eu fiz essa primeira análise, fui bem aberto para o campo, assim, como, digamos assim, uma parte bem magra, assim, em relação ao que seria o método, bem experimental em algum sentido também, e no final o método vai fechando um pouco mais de acordo com o que seus dados vão mostrando, né? Aí você vai entendendo melhor por onde você tem que ir, o que você tem que aprender melhor, você tem que vou um pouco mais pela psicologia, então, não, vou um pouco mais pela estrutura, analisar a estrutura econômica do trabalho, e eu achava no início, estava assim, pensei, não, realmente essa coisa do Estado Social muda um pouco essa mentalidade do Estado Social na Alemanha e no Brasil, que no Brasil é uma briga, né, o Estado Social é tido como um absurdo para muitos, e na Alemanha, na verdade, é quase que uma coisa como é óbvio que tem que ter Estado Social. Então, claro que aqui também tem os problemas, mas digamos que aqui é mais aceito socialmente. Eu achei que era isso. Pensei, tem a ver com isso, agora o porquê disso já é outro porquê. Mas depois que eu peguei meus dados, eu vi que, na verdade, a ideia de mérito na Alemanha, ela tinha e no Brasil, elas eram diferentes, assim, de uma forma, assim, apontou para outra questão, assim, um pouco da estrutura do trabalho mesmo. Por quê? Porque o tipo de mérito que o Brasil, que estava que estava nos meus dados com trabalhadores no Brasil, nesses conflitos, ele é um tipo de mérito que se volta muito para o resultado, assim, é um tipo de mérito que tem a ver com sucesso. Então, se eu, digamos, o mérito significa eu trabalhei, eu tive sucesso, logo, digamos, se o Gabriel trabalhou o mesmo tanto de horas que eu, mas ele não teve sucesso, foi menos eficiente, infelizmente eu fui melhor, digamos, né? Então o fator sorte também acaba sendo excluído nesse, mas o que é importante é o seguinte, nesse contexto do Brasil, que na minha pesquisa, pelo menos foi um dos resultados, né? Eu vou dar esse como exemplo, que eu acho que esse pode ilustrar um pouco, é que
a ideia de mérito no Brasil, ela envolve muito uma relação com esses resultados, e na Alemanha já era um pouco diferente, assim, o mérito ele é muito baseado em relações, digamos, de input, assim, de entrada. Então, significa, a pessoa diz, olha, eu trabalhei 8 horas, né, digamos, e o Gabriel trabalhou 8 horas, a gente tem que receber a mesma coisa. É claro que essa concepção também está no Brasil, né, mas digamos que no Brasil essa concepção de que você tem que ser pago pelo tempo disponível, o tempo que você dispôs da sua força de trabalho, isso é menos socialmente aceito ou menos amplo do que aqui. Então, aqui, até serviço que é por empreitada, por exemplo, você quer pagar alguém para fazer uma tradução de 10 páginas. Até nesse caso, a pessoa coloca o tempo de trabalho dela e ela é paga pelo tempo que ela está disponível para fazer o seu trabalho. No Brasil, as pessoas são mais... Eu estou só fazendo um pouco estilizado. Que é uma caricatura da realidade, né? Claro que não é sempre assim. Mas, digamos que ser pago por um produto final é muito diferente de ser pago pelo tempo disponível, que você está disponível para um trabalho. Ser pago pelo produto final tem muito a ver com a consciência ou com o sentido de mérito no Brasil. Ser pago pelo tempo disponível para o trabalho é muito, muito parecido com o tipo de mérito, o tipo de consciência sobre mérito que tem na Alemanha. E então eu pensei, tá, mas o que isso tem, o que isso me diz, né? Qual que é a questão? E aí eu encontrei vários estudos históricos que mostram que essa concepção de mérito que tem na Alemanha hoje, principalmente essa ideia de que é relacionada ao tempo disponível para o trabalho, ela é uma ideia que vem, na verdade, da era industrial, ela vem do Taylorismo e de uma estandartização do trabalho. Então, o trabalhador da indústria que sabe que, ou digamos assim, na indústria, você sabe, o trabalhador de 8 horas, ele vai apertar X pregos, ou X pregos, ele vai apertar parafuso, né? Ou vai bater X pregos. Mas essa estandartização do trabalho, tal, a relação na indústria, a relação com o resultado, ela fica muito distante também do trabalhador. É só nesse momento, digamos ali no início do século XIX, que surge uma ideia forte de que as pessoas têm que ser pagas pelo tempo que elas estavam disponíveis para o trabalho. Antes disso, e em outros lugares, tipo no Brasil, as pessoas, em tese, em geral, são pagas pelo resultado delas. Isso no Brasil, claro, no momento pós-escravidão, com muita informalidade, e até hoje no serviço doméstico, a pessoa, em tese, é paga por 40 horas, mas, na verdade, ela tem que arrumar a casa, né, digamos assim, você é o empregado doméstico, ou uma empregada doméstica, você é responsável por cortar a grama. Então, não sei o tempo que você vai demorar, se demora mais ou menos, mas é cortar a grama. Então, se for pensar o trabalho informal, o setor de serviços, são todos trabalhos que se voltam muito para os resultados. O trabalho na indústria, não, o trabalho na indústria, o resultado é uma questão do patrão, é a questão eu sou pago pelo tempo disponível. É claro, estou falando, é uma caricatura. Nós todos, com relações de trabalho que são muito estandartizadas no Brasil, né? Nós todos que eu estou falando, estou pressupondo que as pessoas aí têm relação de trabalho normal, relação normal no sentido de um dia de trabalho normal, a gente é pago também pelo tempo, mas digamos que a consciência, digamos, a ausência dessa história industrial, ou melhor, a história industrial na Alemanha criou um tipo de contexto em que as pessoas acham que justiça ou mérito significa receber o mesmo pelo mesmo tempo, ou receber ou seja, se alguém tiver sorte ou for mais eficiente, isso importa menos no total. Assim. Então, digamos assim, um pouco meu resultado. Assim, eu me envolvi um pouco com isso aqui agora, porque é um pouco difícil explicar isso pela primeira vez, que eu não preparei muito bem esse ponto, que eu pensei que a gente podia discutir ele melhor depois nas perguntas, mas é basicamente isso, assim, digamos que a história industrial, ela mostra, no caso da Alemanha, talvez também na Inglaterra, na França, não sei, mas no meu caso aqui, serviu como modelo, e isso, para os alemães entenderam que era interessante, porque aqui tem uma discussão, já vou acabar agora, mas que do trabalho pós-taylorista, né, depois da década de 70, que eles dizem, não, o trabalho agora, a partir da década de 70, ele é um trabalho flexibilizado, ele é um trabalho em que a pessoa ela o próprio chefe dela, ela tem que agir como uma empresa, ele é um trabalho que não tem mais a hora de trabalho fixa, ele é um trabalho em que, enfim, várias características.
e eles acham que eles inventaram isso a partir da década de 70 pelo neoliberalismo, a partir de ideologias neoliberais. O Brasil já sempre foi isso, no pós-escravidão. Então eu falo, olha, isso aí não, esse é o capitalismo. Quando ele puder, ele faz isso. As relações normais de trabalho, né, que a pessoa dispõe do tempo dela e recebe pelo tempo, isso está em erosão, mas isso só foi um auge na Alemanha, e a gente vê isso na consciência dos trabalhadores alemães ainda repercutir hoje. Então, todos os conflitos na área de trabalho alemã, eles estavam muito voltados com essa nostalgia da era industrial, ainda estão. No caso do Brasil, não, os conflitos eles têm um pouco uma relação de resistência com a precarização, assim, né, que é precarizar ainda mais o trabalho. Enfim, falei demais, mas não sei se foi muito claro nesse final, mas a gente pode discutir isso mais para frente. E obrigado aí por me escutar, desculpa a confusão aí, em geral, nesse ponto final aqui. Não tem nada que se desculpar, Thiago, muito obrigado por essa brilhante intervenção. Eu acho que não poderia ser mais apropriado para as discussões que a gente teve no nosso semestre, né? Acho que muitos temas que você tocou, a gente abordou aqui e discutiu. Eu te agradeço muito, acho que foi muito ilustrativo e acho que é muito bom também para quem está na pesquisa, né? Agora, nós temos muitos alunos, doutorado, mestrado e graduação que estão, digamos assim, trabalhando problemas similares ao que você descreveu, e eu acho que esse compartilhamento ajuda muito, mas muito mesmo. Pelas reações aqui no chat, a gente já pode ver isso. Pessoal, eu vou abrir aqui as inscrições para quem quiser falar, quem quiser perguntar para o Thiago, fazer uso da palavra. Já tem uma pergunta aqui da Lorena, eu vou lê-la aqui para você, Thiago, mas eu acho que seria legal a gente pegar algumas manifestações e já condensar numa primeira leva de perguntas, tá? A Lorena está perguntando para você aqui, está pedindo, né? Eu acho que uma pergunta mais de caráter metodológico. Como é que você, e eu acho que aproveita muita gente aqui, como é que você escolheu os grupos a serem entrevistados? Se existe um método para... Ela está falando que foi método bola de neve. Como é que você separou assim, esses grupos? Acho que essa primeira pergunta é muito boa, mas eu ouço os colegas que quiserem falar. Acho que a Lorena levantou a mão aí. Pode falar, Lorena. Não, só para complementar a pergunta, obrigada, Thiago, pela apresentação, porque acho que você acabou não falando assim, quem você efetivamente entrevistou para investigar essa questão do mérito no trabalho, né? A gente poder entrevistar, sei lá, várias categorias de trabalhadores, ou enfim, ficaria uma questão bastante ampla, e como que você fez essa seleção dentro dos métodos da entrevista, né? Você pode fazer entrevista com pessoas comuns, ou você pode fazer entrevista com pessoas, digamos, qualificadas, e dentro, né, após essa seleção do grupo, como que se deu também para encontrar, né, novas pessoas para serem entrevistadas? Sim. Já respondo? Pode responder, Thiago, e aí as perguntas vão aparecendo aqui naturalmente. Então, assim, isso você sabe bem, né, isso varia muito bem de acordo com o método de levantamento que está sendo usado, né? Então, na pesquisa qualitativa, de fato, isso é menos problemático, igual você falou, esse método bola de neve, né, que é uma coisa não probabilística, né, que uma pessoa vai chamando a outra, né, quando você tem um acesso a uma e vai, não é isso? Sim. Então, nesse caso, no meu caso, assim, foi um pouco diferente. Por quê? Porque eu analisei os dados que já existiam sobre o mérito, e principalmente na Alemanha, porque meu intuito inicial era fazer a pesquisa mais aqui mesmo, e depois tentar, assim, pensar nisso para o Brasil, mas numa outra pesquisa. Não pensei em fazer uma comparação. E eu vi que já tinha muita pesquisa que era também parecida com essa ideia da pesquisa, enfim, com isso que eu tinha falado antes, assim, da pesquisa de grupo, que elas eram feitas, digamos, dentro de empresas específicas, ou com tipos de trabalhadores específicos dentro de uma empresa, em alguns lugares. E aí, no final, o que eu fiz? Como eu estava trabalhando com mérito nas greves e conflitos trabalhistas, né?
e aqui no Brasil, né, na Alemanha e no Brasil, conversando com o meu orientador, a gente achou que podia ser interessante fazer um tipo de entrevista que chama expert interview, né, uma entrevista com o expert. O expert, ele não é digamos, um estudioso ou um pesquisador da área, não. Ele é uma pessoa que, pela sua posição dentro de uma organização, dentro de um conflito, dentro de uma determinada um evento, alguma coisa, que ela tem condição de saber melhor um pouco do que aconteceu, digamos, né? Então, o expert, no caso de uma greve, é uma pessoa que ajudou a organizar ou que estava envolvida muito engajadamente, que entendeu de onde veio a questão, para onde ela foi, e essa pessoa era muito central para mim, porque, principalmente essa pessoa, né? Porque a greve, principalmente greve, né? Vamos dar exemplo em greve, que outros conflitos mais internos é mais difícil, mas no caso de greve, é tudo muito público, então você acha muita coisa pública, mas você não entende um pouco, tem todo um discurso oficial já formado, mas você quer entender o que veio antes, né? Assim, como que uma questão que era talvez individual, o Tiago acha que ele merece mais, como que aquilo se torna uma questão mais geral e se forma em uma bandeira, digamos. Então, esse vínculo, né, entre o que veio antes, como que isso foi agregado em uma bandeira só, ou em poucas bandeiras, essa passagem específica era que me interessava, porque esse meu primeiro orientador também, ele trabalha muito com as questões sobre a relação entre interesse e justiça, assim, sabe, interesses próprios, interesses gerais, tal. Então ele acha assim, se entrevistar essas pessoas específicas que fizeram essa relação e elas te falarem como foi aquilo, como surgiu e como que foi feito, digamos, a tradução de um sentimento de injustiça que é talvez individual ou de poucos grupos para um sentimento, para uma bandeira ou para eu estou falando uma bandeira assim, mas digamos por uma pretensão assim na pretensão, né, vou falar uma bandeira aqui, um pedido assim, né, na greve, essa pessoa que era importante assim de entender. Então selecionar foi muito mais simples, porque o que eu tive que fazer foi a gente selecionar as greves que eram mais interessantes para o objeto que eu estava estudando. Então, por exemplo, greve defensiva é muito difícil como não precisa ser probabilístico, nada, né, no sentido qualitativo, claro que não precisa ser, a gente pegou as greves, a gente pegou aquelas greves que, digamos, do ponto de vista epistemológico, mais contribuiriam para o nosso interesse de pesquisa. Então, greves defensivas, elas são difíceis de entender a ideia de mérito, porque, na verdade, a relação de interesse é tão forte que a pessoa não precisa argumentar muito o valor do trabalho dela, né? Ela só fala assim, falou que ia pagar e não pagou. Então, assim, não tem muito uma questão, assim, você não precisa falar por que seu trabalho tem valor, ou por que ele vale mais que do outro, não tem essa argumentação. Então, a gente separou as greves ofensivas, tem algumas defensivas no meio, mas só para comparação, para ver se realmente não ajudava e tal. E dentro dessas greves ofensivas, a gente separou, no caso, 12 no Brasil, 12 na Alemanha, quer dizer, 11, no período de 2013 a 2017. E aí, esses nossos dados foram sobre esse período, sobre essas greves, principalmente com esses experts, que são as pessoas que realmente, digamos, desvelam para a gente o que aconteceu por trás do... É claro que eu também sou externo, então eu não tenho acesso total ao que de fato aconteceu, assim, mas foi muito interessante. Realmente você consegue entender um pouco dessa articulação por trás, e isso foi interessante para entender o que era, digamos, quais eram as questões centrais de mérito ou normativas em geral, igualdade também, e por aí vai, desses trabalhadores que surgiram ou que não surgiram depois dentro de uma greve. Mas, como eu disse, isso foi totalmente condicionado pelo objeto que eu estava estudando, assim, e pela forma, o tipo de perspectiva que eu queria ter. Então, eu fiquei muito tempo pensando, não só pensando, né, discutindo com o orientador, discutindo aqui, como que você acha que é melhor, tal. De fato, eu poderia, se eu fizesse uma pesquisa, por exemplo, ou com grupos, né, entrevista de grupos, ou esqueci o nome disso, como é que chama isso? Grupo focal? Grupo focal, por exemplo, aí sim, aí tem aí vai envolver outro tipo de acesso a essas entrevistas, tipo de entrevista, com quem. Mas no meu caso, essa questão se colocou de outra forma um pouco. Acho que eu não respondi a pergunta de fato, né? Mas... Não, respondeu, era exatamente isso, foi ótimo.
Obrigado, Tiago. Tiago, já temos uma pergunta aqui da Isabela. Isabela, você prefere fazer ao vivo ou vai no chat mesmo? Pode ser no chat mesmo, que é ótimo. Tá bem. Vou ler Qualquer aqui coisa, sua se pergunta. estiver confuso, eu... Tá bem. A Isabela diz para você aqui, Tiago, eu queria perguntar sobre essa questão que você apontou na teoria crítica em relação a uma primazia da realidade, de um ancoramento na imanência de partir da praxis. Como isso funcionou na sua pesquisa mais especificamente? Ou de modo mais geral, como você pensa que a pesquisa deve tratar dessa preocupação? Sim, obrigado pela pergunta, Isabela. Essa pergunta é muito importante. Assim, eu vou responder em relação à minha pesquisa, né? Digamos assim, a minha pesquisa sobre mérito, ao invés de eu pensar na teoria do mérito, e a partir da teoria do mérito me perguntar, por exemplo, se eu não tinha noção dessas diferenças, por exemplo, em concepções de mérito e tal, elas até existiam em algum lugar escritas, que eu só fui descobrir depois. Mas eu primeiro estava preocupado, assim, tá, ele é a pessoa que diz, eu mereço alguma coisa porque eu trabalhei e esse meu trabalho é pouco valorizado. Tá, então, essa é uma pergunta muito básica, eu tentei não pesá-la demais com teorias, digamos, sobre isso, e partir bem assim do início. E aí, nas primeiras entrevistas, isso foi se contornando um pouco, assim, quais direções, assim, por exemplo, eu nunca não perguntava sobre a responsabilidade dentro do trabalho, tipo, a pessoa fala, não, eu tenho mais responsabilidade que o outro. Eu achava que era qualificação, tempo de trabalho, mas esses fatores vão surgindo. Então, assim, na minha pesquisa, isso funcionou, digamos, invertendo a pergunta, assim. Primeiro, eu tentei não perguntar exatamente o que era justiça, assim, mas eu perguntei mais, assim, o que foi a injustiça, assim, o que você sentiu como injusto, porque muita gente entende que esse sentimento de justiça, ele é quase que uma relação afetiva e, ao mesmo tempo, já normativa, né, mas, assim, ele tem a ver com isso que vem, digamos que, assim, é difícil explicar isso, mas é um pouco diferente de pensar já, de fazer uma pergunta, por exemplo, você acha que o mérito é isso, aquilo? A pessoa vai te responder uma coisa que já é o primeiro, né? Ela já vai pressupor alguma outra coisa, às vezes tem um problema de comunicação ali entre essa pergunta que a pessoa entendeu, que sempre tem mesmo, mas nesse caso, quando você faz uma pergunta teórica, quando você parte de um problema teórico, a sua pesquisa empírica ela já vai ser muito enviesada por essas questões que estão ali. E a ideia de imanência é justamente o contrário, né? É tentar partir daquilo que a pessoa está te dizendo, assim, aquilo que o dado está te dizendo. No meu caso, eu fiz isso da seguinte forma, como eu te disse, né? Eu tinha poucos pressupostos no início, assim, eu tinha perguntas muito gerais, assim, por que que foi injusto, o que que foi injusto, né? Então, essa inversão, assim, foi um pouco importante, assim, partir não da justiça, da ideia de justiça das pessoas, perguntar o que que é justo, mas perguntar, tá, o que que foi neste caso, aí nesse conflito, o que que foi injusto, por que que foi injusto? E aí, a partir da descrição da pessoa, eu consegui ir puxando quais eram as questões mais centrais ali. Então, assim, no caso da minha pesquisa foi um pouco feito assim, eu já tinha um pouco uma pista, porque o Honneth, ele trabalha muito com a questão do sentimento de justiça, de injustiça, como, digamos, um termômetro social para essas questões, assim. E já tinha uma pesquisa também nesse sentido, que trabalha a partir do sentimento de injustiça também, que é de um francês, o François Dubé, que foi muito bem recebido aqui também na Alemanha, talvez o Gabriel conheça essa pesquisa dele, que chama justamente Injustiça, a pesquisa dele. E a ideia é essa um pouco. Na sociologia, para ser um pouco mais imanente, a gente tem que pensar um pouco na forma de acesso a esse dado, né? Na sociologia, o que acontece? A sociologia qualitativa, só para dar outros exemplos mais em geral, não na teoria crítica, mas como que a sociologia pensa isso, ela tem, por exemplo, na pesquisa biográfica, mas digamos na entrevista, tem sempre uma pergunta de abertura que ela é ela é bem mais aberta, assim, ela é uma pergunta, digamos, o que aconteceu, me explica um pouco, e a partir disso você já vai descobrindo várias coisas. Então, deixar um pouco a pessoa falar de um ponto de vista, do ponto de partida bem amplo, assim, bem aberto. E, por outro lado, tem métodos como, eu não sei agora como é que vai ser, como é que chama isso, mas Grounded Theory, que, por exemplo, a Lorena deve conhecer isso também, não sei, mas que
que é um método americano, tal, mas que é muito usado aqui também, que tem em que o levantamento dos dados e a avaliação dos dados é feito sempre em conjunto. Então, por exemplo, eu vou fazer 20 entrevistas. Então, eu faço a primeira entrevista e já analiso a entrevista e já penso através daquela entrevista. Eu faço a segunda, já analiso, já penso. E por quê? Porque aí o dado vai te mostrando quais são as questões centrais para a realidade. Não é, digamos, a sua concepção primeira que te levou, digamos, à pergunta da pesquisa. Claro que a pergunta da pesquisa, você precisa de teoria, você precisa de ler outros estudos e tudo mais, mas por isso que eu disse que a ideia de imanência ela não é bem indução ou pura indução, porque a gente tem preconceitos, né? A gente já tem, né, algo um pano de fundo, mas tentar um pouco deixar que digamos, o seu objeto também te conduza. E esses tipos de abordagem na entrevista, especificamente o Ground Theory, eles sempre eles tentam pensar a partir dessa relação, né, e de tentar, digamos, o objeto te empurre, assim, né, por assim dizer. Não sei se eu respondi também, porque falou, pensa como você pensa essa pesquisa e já traz preocupação. Né? Acho que eu respondi, né? Não sei, Isabela, não sei se tem que, assim. Perfeito, muito Eu obrigada. posso dar outros exemplos depois, ou mandar algumas coisas assim, mas assim, a questão é um pouco essa, assim, né? Que não é difícil também, né? Porque a pesquisa, ela vem, você tem uma teoria, você estudou uma coisa, vamos ver se é assim. É o jeito mais, digamos, esquemático de se fazer, digamos, sociologia, mas é justamente o jeito que para a teoria crítica é mais problemático, assim, por isso que é sempre uma coisa meio, você faz isso, mas ao mesmo tempo você tem que tentar não fazer e deixar um pouco que aquilo venha um pouco mais da realidade, menos e também vem da gente, né, mas que venha também muito da realidade, que aquilo te guie de alguma forma. O risco desculpa, o risco foi sempre o risco que eu pensava na minha pesquisa, e que eu fiquei o tempo todo pensando, poxa, mas se a realidade não me mostrar nada de interessante, eu vou só escrever assim, né? Infelizmente, não tem nada de interessante na realidade, deu errado. Então, eu ficava com essa preocupação do tipo, mas eu estou acreditando que isso é assim na realidade, né? E no meu caso, não só no meu caso, eu acho que é o jeito mais, digamos, é o mais que causa mais aflições, mas é o jeito que é o mais interessante, porque no final você descobre coisas assim, ou vai para caminhos que você não estava esperando, assim, né? Porque no final acaba aparecendo mais na escrita, mas também na análise dos dados e dentro dessa avaliação. Por isso que eu acho que essa coisa é uma boa ideia, por exemplo, né? Acessar o dado, acessar, avaliar e fazer isso em conjunto. Muito bem, Thiago, muito bem. Eu sugiro a gente fazer uma última rodada de perguntas, um último bloco, e aí o Thiago responde em conjunto. O que vocês acham? Alguém aí quer se manifestar? Bom, eu vou usar então a minha prerrogativa de moderador e vou lançar uma pergunta enquanto vocês pensam aí, tá? Tiago, eu acho que algumas coisas que você falou hoje me deram diversos cliques. Assim, eu percebi que muitas das coisas que você está trabalhando, que você trabalha, conversam, dialogam um pouco com preocupações que eu acho que a gente demonstrou aqui no grupo e ao longo do semestre, mas que a gente também tem mostrado em diálogos em paralelo, né? Eu estava lendo a esse respeito hoje, parece que fizeram uma pesquisa recente entre professores recém-impulsados em faculdades de direito nos Estados Unidos, no mundo anglo-saxão, parece, e aparentemente 62% dos novos professores fizeram doutorado em disciplinas que exigem algum grau de conhecimento de estatística. E isso está sendo chamado de uma espécie de revolução empírica no direito, né? Então, vou puxar um pouco a conversa aqui para o nosso lado. A gente tem, pelo menos esse é o meu diagnóstico, a gente parece que tem uma crise grande assim
epistemológica do campo, né? Parece que o saber do campo jurídico, ele precisa ser irrigado, né? O que não é uma crítica, mas parece que ele tem pouca confiança nos próprios métodos, né? Se a gente pegar assim, historicamente a metodologia do direito, né? Porque na Alemanha eles usam muito ainda esse termo, né? A metodologia jurídica. Essa metodologia jurídica, se a gente pegar no século XIII, XIV, XV, era a metodologia do pensamento, né? Os filósofos tentavam copiar o que os juristas faziam, né, do ponto de vista argumentativo, lógico, etc. E parece que em algum momento, né, não lá atrás, né, mas esse campo entrou em crise e a gente está transicionando, parece, para isso que estamos chamando de uma revolução empírica. Acho que uma preocupação que a gente tem não é exatamente com os métodos estatísticos e quantitativos, mas é o tipo de formação que está associada a essa ideia, né? Em geral, são pesquisadores que vêm ou da economia ou da ciência política de matriz anglo-saxã que tem muita relação com esse tipo de análise, né? Hoje, no Brasil, a gente pratica muito o que se chama de jurimetria, etc. Eu queria entender, assim, que é uma pergunta que a gente viu na aula passada em relação ao Luhmann, aquela famosa entrevista que o Luhmann dá, e o entrevistador perguntou para o Luhmann o que ele acredita ser o inimigo da teoria dos sistemas. E o Luhmann diz a burrice. Claro que eu não quero que você responda nada parecido com isso, mas assim, o que você vê como as formas concorrentes hoje de pesquisa, do tipo de pesquisa que você faz? Assim, quem são seus inimigos, digamos assim? Tanto do ponto de vista metodológico, ou do ponto de vista teórico, o que você vê como desafio hoje dessa teoria crítica que, como você mesmo mostrou, ela tem menos lugar hoje do que já teve, né? Ela tem menos ascensão, menos visibilidade, talvez, do que também já teve há um tempo atrás. Bom, vamos ver, mais alguém com perguntas ou a gente leva daqui? Bom, vou te passar a palavra, Thiago, depois a gente volta a conversar, então. Tá. A pergunta é difícil, assim, ela não é tão difícil, na verdade, em relação a, assim, eu posso responder, mas eu acho que eu não consigo responder ela por completo, porque, na verdade, eu acho que tem mais coisa em jogo do que o que eu vou conseguir responder agora. Mas, de fato, exatamente esse impulso, assim, essa pressão, ou digamos, essa predominância da sociologia estatística, ou da teoria de uma coisa mais quantitativa, ela é um ponto muito sensível hoje aqui na Alemanha, assim, principalmente. Digamos que desde o surgimento da sociologia digamos, o surgimento da sociologia enquanto cátedra na Alemanha, ou seja, 100 anos atrás, e ela teve sempre 3, 4 escolas internas, e sempre foi uma briga um pouco interna, assim, né, entre essa coisa do Adorno, que envolvia um pouco a Áustria também, então o Popper também, por isso que ele estava envolvido nessa discussão, mas tinha uma escola de Colônia, tinha o pessoal de não sei onde, então tinha essas discussões com outros pressupostos, mas o positivismo, ele sempre foi, de alguma forma, digamos assim, um inimigo da teoria crítica, né? O positivismo, sem dúvida. A questão é que essa briga agora ela tomou outra forma, assim, né? Vou falar atualmente, né? Você está perguntando, essa pergunta é sobre atualmente, né? Quem são os inimigos? Isso, atualmente. Eu acho que é um inimigo, vou falar um inimigo, assim, né? Mas, digamos que é o concorrente, que ele é o concorrente na academia alemã inteira, né? Que é justamente esse tipo de filosofia ou tipo de sociologia também muito americanizada, mais americanizada mesmo, assim, que tem acontecido em outras cátedras também na Alemanha, por exemplo, que elas estão sendo substituídas por cátedras de filosofia analítica e filosofia pragmática e por aí vai. No caso da sociologia, há uns 3 anos atrás, alguns sociólogos eles saíram da Sociedade Alemã de Sociologia, que é uma sociedade que foi fundada também há quase 100 anos atrás, na época pelo Weber. Não, Weber foi um dos grandes, né, nomes lá, mas o Adorno foi presidente dessa sociedade, e a sociologia sempre se encontrou nesses congressos da DGS, né, da Sociedade Alemã de Sociologia.
E há uns 3 anos atrás, um grupo de sociólogos montou uma outra sociedade e disse que a sociologia ela precisa deixar de ser política e passar a ser neutra e fazer ciência com base em dados, que esses dados correspondem à verdade e que isso que era a ciência, digamos, que a sociologia que estava sendo, digamos, que carreava, o que tinha frente na DGS era uma sociologia não neutra. Então, digamos que aí deu início, ou começou uma coisa que eles estavam chamando assim de uma nova querela do positivismo, assim, né? E não era bem, de fato, não é uma querela, né? A briga quantitativo-qualitativo, né? Porque esses sociólogos, eles eram justamente sociólogos que todos que têm assim, todos são sociólogos da área quantitativa, né? De dados. Mas eu acho que isso não é questão central, assim, não é uma briga quantitativa e qualitativa, porque os sociólogos qualitativos, eles usam também de dados quantitativos. Eu usei vários na minha pesquisa, eu só acho que eles dizem alguma coisa, às vezes não dizem o todo. E esses sociólogos quantitativos também, para eles começarem a cruzar os dados, eles precisam de dados qualitativos para entender que, por exemplo, um dado tem a ver com o outro. Não é assim uma coisa igual na biologia, que você coloca 2 tipos de coisas junto e vê como é que acontece, o que acontece, não é isso, né? Então você precisa já de alguma interpretação sobre o mundo antes. Mas isso foi criado como uma briga quali, né? Assim, quantitativo e qualitativo. De fato, o que essas pessoas têm em comum não é ser da quantitativa, mas é ser de uma sociologia muito americanizada. Todos eles têm formação muito voltada para a sociologia do mundo anglo-saxão, mas eu diria mais americano mesmo, e não assim, pouco de outros países, muito dos Estados Unidos mesmo, americano no sentido estadunidense, né, na verdade. E esse, digamos, hoje em dia é o concorrente mais perigoso, assim, né? Eles montaram essa associação. Um gancho nessa tua fala, desculpa te interromper, Thiago, só para que eu queria que você continuasse comentando isso. Bom, primeiro, parabéns pela brilhante exposição, mas nessa linha eu queria... achei a pergunta do Gabriel muito boa, né, sobre o inimigo, considerando que a gente está numa batalha, e aí queria que você reagisse ao seguinte, né, assim, a tradição de Frankfurt crítica, que junta a pesquisa empírica, que é muito isso que você demonstrou aí, primeiro 2 coisas, né, que tipo de formação precisa, porque essa pesquisa empírica exige uma formação específica, essa americanização da produção do conhecimento joga a matematização para um nível muito exigente, que às vezes bloqueia. Eu falo na ciência política, de onde eu vim, o departamento da USP é muito matematizado, assim. Mas, indo um pouco mais além, queria que você agisse ao seguinte ponto, né? Talvez o principal inimigo que corporifica, por excelência, esse pensamento matematizado norte-americano na verdade, a economia. E o discurso de não há alternativas, o discurso da austeridade, né? Que é uma inversão de onde parte a teoria crítica. A teoria crítica parte lá do Marx, que parte da economia, para dizer que tinha uma alternativa, né? E aí eu queria ver se a gente não fechou um ciclo, né? Depois dos filósofos e dos juristas, a gente chegou no momento em que hoje o novo discurso de autoridade, ele porta-voz disso são os economistas dessa matriz que você mencionou, muito quantitativa, muito matematizada, com uma ideologia disfarçada por baixo dos números, que banca um discurso de austeridade que, na verdade, está aí para bloquear a distribuição de renda mínima, qualquer que seja ela. Eu queria só que você refletisse aí para fechar o nosso grupo sobre esses pontos aí, te dar mais uma vez os parabéns e agradecer a sua presença. Eu tive que ficar com a câmera fechada porque a internet está um pouco estável, mas só para te ouvir nesse finalmente aí e agradecer o Gabriel por ter te convidado. Acho que foi um tremendo fecho para o nosso laboratório. Obrigado, muito obrigado pela pergunta, pela complementação também da pergunta, pelos elogios aí, que eu não mereço, mas tudo bem. Enfim, eu acho que isso tem eu acho que isso está dentro mesmo do contexto, você tem completa razão, assim. Acaba que na academia, dentro da academia, esse debate ele é setorizado, né? Então,
de fato, a concepção econômica, ou essa economia meio que um pouco da tragédia, assim, uma tragédia não, mas digamos assim, essa economia que quase parece uma ciência da natureza, do tipo, a gente tem que fazer isso, só tem esse caminho, e não tem esse tipo de economia, e que também é muito matematizada, e por aí vai, ela está dentro desse grande inimigo da teoria crítica, que é a teoria tradicional, que é a sociologia quantitativa, que é uma determinada concepção de ciência em que não, primeiro, não questiona nem questões epistemológicas de acesso ao dado, acha que realmente o dado está ali e o nosso acesso é completo. Então, digamos, ela é muito hipertrofiada não, ela tem pouquíssimo de reflexões que são da tradição, né, filosófica continental mais, né? Pouquíssimo das discussões epistemológicas enfim, e também científicas de como acessar, de que tipo de amostragem. Ela tem pouco das reflexões sobre a limitação da própria ciência. Ela basicamente quase que um discurso para mim meio que ideológico mesmo, mas eu acho que essas pessoas não estou me voltando agora contra sociólogos quantitativos, como eu disse, né? O problema é um pouco acusar a teoria crítica, acusar a sociologia qualitativa de não objetiva ou de não verdadeira, porque não se baseia em dados generalizáveis, em dados neutros. Então, essa ideia de neutralidade completa, essa ideia de imparcialidade, isso tudo que é o discurso científico, não só do século XXI, agora do século XX, por causa dessa primeira discussão da teoria crítica, esse é o grande inimigo da teoria crítica, acho que sempre foi, assim, na verdade, né? Então, mostrar em todo lugar que não tem neutralidade, que a gente tem que deixar claro que tipo de normatividade que está presente ali, e que tipo de o que aquilo, quais que são os objetivos daquilo. E isso é uma teoria crítica de uma forma muito radical. É claro que é difícil imaginar em que maneira a física é parcial ou imparcial, ou por que a física não é neutra. Mas isso, dentro dos padrões de teoria crítica, enfim, bem radical, é entender basicamente toda a ciência dessa forma, assim, como digamos, a partir desse mito da neutralidade, do dado positivo, do dado que é dado, não do dado que é construído, por aí vai. Como fazer isso e não cair no relativismo é a grande questão da teoria crítica também, e ela se resolve de outra forma, mas o que eu acho assim, que é a questão central, que é o grande concorrente ainda hoje, é um pouco essa setorização do conhecimento, a profissionalização e a quantificação, né? Você falou da matemática, não é à toa, né? Essa coisa da quantificação do mundo, ou da ideia da mercadoria, o dinheiro, isso para o Adorno é central, assim, a parte. Essa leitura que ele toma do Lukács, do História e Consciência de Classe, mas que ele também nem dá os louros para o Lukács, mas vem de lá a forma da mercadoria, a ideia de ticket, o pensamento né, essa coisa da quantificação, e que no Holocausto para ele é onde se mostra mais isso, nessa relação instrumental com a vida enfim, falei demais, mas eu acho que é isso, assim, essa relação que está na economia, ou que tem um tipo de economia que se diz neutra, e não a economia política do Marx, né, porque o Marx é uma outra economia, né, essa economia que é matemática, que é a ciência pura e tal, esse que é o problema mesmo, assim, essa pretensa neutralidade e objetividade do negócio, que na verdade tem por trás, digamos, uma ideologia, ou tem um caminho, ou tem um objetivo. De fato, esse é o grande inimigo da teoria crítica, e dentro da sociologia isso aparece mais nisso, que é a americanização da sociologia, e é muito presente hoje. Os americanos, assim, tem vários também, né, tanto estadunidenses quanto canadenses, quanto mexicanos e brasileiros, que são bons sociólogos, bons, eu digo, que se adequam de alguma forma à teoria crítica, assim, posso citar vários, né, Garfinkel, então, não sei, tem vários, mas assim, digamos que isso que é entendido como a sociologia da Associação Americana de Sociologia, ou a sociologia estadunidense, ela é essa quantificação do pensamento, então. Isso é o ponto, assim, é o grande concorrente. Muito bem. Tiago, uma última pergunta para você responder em 1 minuto aí. A Camila está te perguntando
sobre o tema da sua pesquisa, você focou bastante nas diferenças. Ela queria perguntar se você esbarrou antes de decidir o tema nas semelhanças entre os países e se sim, como você separou ou separaria o que é uma característica geral e o que é uma característica específica de cada país. Em relação ao mérito, né, no caso, ou a minha pesquisa, né? Eu só ler aqui de novo, se sim, separaria o que é uma característica geral. Então, assim, é claro que tem uma coisa, assim, que acontece dentro da pesquisa empírica, que é um pouco, que ela é uma fase necessária na pesquisa qualitativa, que diz assim, tem que estar confidente, você tem que ter uma proximidade com seus dados, assim. Então, você tem que conhecer seus dados de uma forma que quase que se a pessoa fala, quem falou sobre tal coisa, você já sabe quem, onde, qual minuto, não dessa forma, né? Mas acaba que essas diferenças, elas saltam muito, assim, aos olhos, né? Não só porque eu sou brasileiro enfim, acaba que pesquisa no Brasil, eu como brasileiro fazendo pesquisa no Brasil é diferente de eu, brasileiro, fazendo pesquisa na Alemanha. Então, essas entrevistas na Alemanha são diferentes do Brasil, mas, de todo modo, para separar as diferenças das semelhanças, tem vários métodos, assim, dentro da sociologia. Eu fiz isso da seguinte forma, eu peguei primeiro, eu fiz, enfim, eu teria que falar um pouco mais de formas de analisar os dados, seria um pouco mais difícil, mas digamos assim, que a gente tem várias fases dentro da avaliação de dados. No meu caso, eu trabalhei com categorias, então eu fiz primeiro digamos, um mapa de categorias, quais as categorias centrais, você tem que fazer, aí parafraseei os pontos que cabem em cada categoria. No final, eu vi realmente quais eram as tendências de cada país, e em relação às tendências semelhantes, como, por exemplo, argumentar um tipo de igualdade formal, ou então um tipo de pensamento, digamos, também que é muito um pensamento, digamos assim, de calcular, assim, de pensar numa reciprocidade, digamos, dentro do mérito não cabe muita a solidariedade, pensar assim, não, eu vou doar para quem está precisando, independente do que eu receber. O pensamento do mérito, ele é utilitarista, ele é, digamos, recíproco, ele pensa na reciprocidade, né? Eu vai e volta, né? Eu dou e recebo. Então, essas coisas eram bem gerais, elas têm relação, eu pensei, não, isso realmente tem a ver um pouco com a ideologia liberal burguesa, assim, um pouco das revoluções burguesas, tem a ver com um pouco um padrão de como é o direito, com essa ideologia mais geral. Então, essas semelhanças eu não explorei elas tanto, assim, porque eu não tive condição, né, em primeiro lugar, e também porque são várias semelhanças que têm a ver um pouco com isso que é a modernidade, assim, né, esse grande horizonte de fundo. Eu explorei mais, e eu acho que na sociologia acaba que a gente faz isso, que a gente explora mais as diferenças quando você está comparando. Explorar as diferenças faz mais sentido, porque ali você encontra um pouco uns pontos chaves que são mais certeiros, assim. Talvez para falar essa semelhança entre Brasil e Alemanha, se ela tem a ver com modernidade, eu tenho que comparar com outro terceiro contexto que talvez tenha uma outra relação com a modernidade, digamos, né? Não estou falando que Brasil e Alemanha em relação à modernidade têm a mesma relação, mas são os dois modernos ocidentais de alguma forma. E se eu pegar um outro país que eu diria que não é ocidental ou que não é moderno, não sei nem se isso existe, mas digamos assim, um país não ocidental, talvez eu conseguisse entender um pouco essas semelhanças de uma outra em relação a outra diferença, né? Então, não respondi muito a minha pergunta, mas eu acho que em geral é mais interessante explorar as diferenças mesmo do que as semelhanças. Muito bem, Thiago, muito bem. Te agradeço muito, eu acho que foi muito esclarecedor. Eu estava até mandando mensagem aqui para o Bachur, que mandou um abraço, ele teve que sair, mas deu até vontade de voltar a fazer doutorado depois de ouvir a sua fala. Foi muito legal mesmo. Eu acho que dá um bom indício para quem está aí às voltas com doutorado, com mestrado, que o projeto é mesmo uma bricolagem, né? Você tem uma pergunta que vai sendo refeita, ao mesmo tempo você vai tendo métodos que vão te ajudando a respondê-la, outros que não vão ajudando, e é isso, né? Não é outra coisa, a pesquisa é isso. Então, Thiago, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço também a todos e todas que estiveram aqui presentes nessa palestra de encerramento, que teve em ótimo número, né, as presenças, e eu convido a todas e todas para ficarem
ligados, que logo mais nós vamos divulgar as nossas atividades do próximo semestre. Tá bem? Thiago, uma vez mais, muito obrigado. Eu agradeço. Forte abraço a todas e todas. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.